Vamos ficar de pé? Pastor Orlando, por favor. É sempre uma alegria ter o pastor Orlando conosco, a pastora Márcia. E vem um grupo de irmãos também lá do... Não é? Vem um grupo de irmãos lá da igreja do Douradinho. Nossa igreja lá no Douradinho é muito abençoada. O pastor Orlando é o nosso pastor lá. Rua Doutor Paulo Botassi, 607. Né? Se os irmãos quiserem lá fazer uma visita na igreja do pastor Orlando, pode ir, para você conhecer ali a nossa igreja. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, esta igreja é tua, é propriedade tua, a palavra é tua, somos teus para a glória do teu nome. O pastor Orlando é teu, Pai. Usa o teu servo agora, o teu filho, o teu ungido, com poder e graça, e que a tua palavra possa produzir salvação, libertação e milagres. Em Cristo Jesus, Pai, na unção, no poder do Espírito Santo, fala conosco que opera milagres. Com gratidão oramos. Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. É sempre uma honra nós estarmos aqui. E é uma gratidão a Deus também poder estar compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Amém? Eu fiquei feliz porque na hora que eu acabei de chegar aqui, um irmão olhou para mim e disse: "Ô pastor lindo". Fiquei feliz. Ele disse: "Ó, o pastor mais bonito que tem". Aí o outro irmão ficou bravo, falou: "Não, o pastor mais lindo daqui é o pastor Nelson". E eu cheguei já à conclusão, irmãos. Nós dois somos muito lindos, né, pastor? Não é? Tanto a pastora Solange quanto a pastora Márcia, elas acham isso de nós. Não é? E glória a Deus por isso. Mas olhe para esse lindo que está do seu lado, para esse cheiroso aí, para esse abençoado, para esse irmão que está do seu lado, e diga assim para ele: hoje nós vamos sair daqui com a visão de Deus para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Já que você está de pé, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no texto sagrado. Nós estaremos hoje compartilhando esta palavra, e este texto muito nos ensinará nessa noite. Números, capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quero saudar os irmãos que estão aqui, os irmãos lá da nossa igreja, né? Alguns irmãos. Eu disse assim hoje de manhã lá no culto: irmãos, se você sentir muita saudade de mim, você vai à noite lá na sede. E eles vieram, irmão. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Números, capítulo de número 13, versículo de número 17. Põe a mão sobre esta palavra e feche os teus olhos, vamos orar. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que o teu servo, o anjo desta igreja, já orou e nos abençoou. Mas como sempre faço, Senhor, eu peço ao Senhor nessa noite, que a tua graça e a tua misericórdia seja sobre a minha vida. Que os nossos olhos sejam abertos para a verdade. Que nós possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que nessa noite, Senhor, o Senhor coloque as tuas palavras em meus lábios, para que a tua igreja seja edificada. O Senhor que conhece o nosso íntimo, o Senhor que conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, o Senhor que conhece cada coração aqui. Eu peço ao Senhor nessa noite, fala conosco, Senhor. Abra o nosso entendimento, renova a nossa mente. Que, Senhor, nessa noite, nós possamos compreender e a praticar esta palavra em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Números capítulo 13, versículo de número 17. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e
e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos, e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate. E subiram para a banda do sul, e vieram até Hebrom. E estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. E caminharam, e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. E, tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? Sente-se um pouquinho. Eu gostaria de pedir a sua atenção nessa noite. Eu gostaria de que você me desse o seu coração nessa noite, porque eu gostaria de tratar aqui de algumas características de pessoas que vencem e características de pessoas que são derrotadas. Fato é de que todos nós, sem exceção alguma, o nosso objetivo é sempre vencer. Ninguém aqui entra numa jornada, entra num propósito, entra em um objetivo sem querer vencer. Mas pelo meio do caminho, sempre acontecem algumas coisas que faz com que, muitas vezes, você não consiga alcançar o sucesso, o êxito. Pastor, eu quero casar. Mas no meio do caminho, às vezes acontece algo. Pastor, eu quero montar uma empresa, mas no meio do caminho, às vezes acontece algo. Cada um de nós, irmãos, temos um sonho, temos um objetivo. Cada um de nós recebemos de Deus uma visão, um propósito. Moisés aqui levanta 12 homens. Quantos homens? 12. Dos quais são enviados a uma terra. É interessante, meus irmãos, que Moisés deixa claro qual era a
função daqueles 12 homens. E aqui não estamos falando de 12 homens qualquer. Estamos falando de 12 homens escolhidos. 12 homens chefes de tribo. 12 homens levantados por Deus, levantados por Moisés para um grande propósito, para uma grande missão. E essa missão, é interessante que a palavra diz que essa missão havia sido dada por Deus, mas que Deus já havia determinado a vitória do povo de Israel. E aqui eu quero que você reflita algo comigo. Quantas vezes Deus já te deu uma visão e te deu o resultado, já te mostrou onde você pode chegar e você não conseguiu chegar. Você não conseguiu alcançar aquilo que você recebeu de Deus. E aí vem a frustração. Aí vem o peso da derrota. Moisés, ele chama esses 12 homens e ele diz assim: vocês vão para aquela terra. É interessante que Moisés mostra o caminho. Deus nunca vai nos deixar confundidos, irmãos. Entenda isso. Deus sempre vai te dar a visão daquilo que Ele tem para você. E quando Ele te der essa visão, Ele te dá a estratégia. Ele te mostra, Ele te revela o caminho. Nunca você será confundido. Nunca. E o Senhor usa a vida de Moisés, e Moisés diz para aqueles 12 homens: olha, vocês vão subir para aquela terra, vocês vão espiar aquela terra, vocês vão ver que tipo de terra é aquela, se é boa, se é ruim, vocês vão ver que povo que nela habita, vocês vão ver se as cidades são arraiais ou se são fortalezas, vocês vão ver se tem árvore. Irmãos, riquezas de detalhes Deus nos mostra quando Ele nos dá uma visão. Mas destes 12 homens, Moisés dá uma palavra. E no versículo de número 20, essa palavra salta aos meus olhos desse texto. Ele diz assim: esforçai-vos. Esforçai-vos. Para os 12 homens, ele diz: esforçai-vos. Eu entendo que Deus te dá uma visão, Deus te mostra o caminho, Ele abre o seu entendimento, Ele revela a você detalhes daquilo que Ele tem preparado para você. Mas existe algo que é a minha parte, existe algo que sou eu que tenho que fazer, e essa palavra esforçai-vos é aquilo que eu e você precisamos fazer. Existe alguém aqui que Deus já deu uma visão e que você ainda não conseguiu alcançar? Pastor, eu não consegui. E a pergunta é: você está fazendo o possível? Você está se esforçando para alcançar aquilo que Deus tem para você? Sabe qual é o problema de muita gente, irmãos? Que Deus até mostra o que Ele vai fazer, Deus até se revela, Deus coloca diante dos teus olhos e no teu coração, mas nós, às vezes, somos aqueles que apenas ficamos murmurando. Eu vim aqui nessa noite falar algumas coisas para você, que servem para mim também, e que eu preciso compreender. Primeiro, a minha visão precisa estar firmada numa fé em Deus que é poderoso. Vou repetir para você, vou repetir. A minha visão precisa estar firmada numa fé, e essa fé vem de um Deus poderoso, que pode fazer o impossível para as nossas vidas. Amém, Jesus? 12 homens sobem, 40 dias passa 40 dias, 40 dias, e aqui eu abro um parênteses para dizer sobre tempo. Tem gente que recebe a visão e quer no dia seguinte já estar vivendo aquilo que Deus mostrou.
Não é assim. Deus vai te dar a visão, mas existe um tempo. E esse tempo é exatamente o tempo em que Ele vai preparar você para receber aquilo que Ele te mostrou. 40 dias se passaram, e aqueles homens voltam. E daqueles 12 homens, 10 se levantam no meio da congregação, no meio do povo de Israel, e dizem assim: olha, nós fomos àquela terra que nos enviaste. Verdadeiramente ela mana leite e mel. Versículo 28. O povo, porém, que habita nela é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Daqueles 12 homens, 10, a visão deles era de que não era possível. Por isso que eu volto a te dizer nessa noite, eu preciso ter uma visão cheia de fé naquele que me mostrou tudo. Quantos estão entendendo? Dos 12 a 10 homens estão dizendo assim: não, aquilo não é para nós. Aquilo não serve para nós, os homens são gigantes. Ei, eu quero falar uma coisa para você, que no meio da visão que Deus te der, no caminho vai ter muito gigante a ser vencido. Vai ter muita coisa contrária para você enfrentar. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. No meio do caminho, vai ter muitas coisas contrárias, vai ter gigantes, vai ter períodos difíceis. Quantos aqui jovens estão sonhando em fazer uma faculdade, estar numa universidade? Tem algum jovem aqui que sonha isso? Tem não? Glória a Deus. Só que há um preço a ser pago até chegar o dia da formatura. São gigantes que vão ter que ser vencidos no meio do caminho. Mas se Deus te mostrou, filho, que você vai ser um advogado, que você vai ser um médico, que você vai ser um engenheiro, confia naquilo que Deus te fez, naquilo que Deus te mostrou. E não importa o que os outros estão achando. Se Deus te disse que aquela empresa sua vai ser grande, que o seu nome vai ser conhecido, confia naquilo que Deus te mostrou. Mas vai ter os gigantes. No meio do caminho vai ter os boletos. No meio do caminho vai ter os dias em que você não vai vender nada. Vai ter as lutas e as dificuldades. Mas para aqueles que receberam a visão de Deus, nós precisamos entender que a visão, a promessa é maior do que os gigantes. Meu irmão, dos 10, os 10 estavam dizendo assim: não, é impossível. Imagina que, você acha, nós aqui de Israel, que nós vamos lutar com os gigantes? Acha que nós vamos entrar naquelas fortalezas? Irmão, não limite o agir de Deus na sua vida. Não limite o agir do Senhor na tua vida. E às vezes nós ouvimos assim: ah, pastor, lá na minha casa meu filho é impossível, meu marido não tem jeito, meu casamento está destruído. Ei, pare de limitar a ação de Deus na tua vida. Se Ele deu uma visão para você, e que a tua casa servirá ao Senhor, confia nele. Mesmo que ao redor de você esteja alguém falando assim: o teu filho não tem mais jeito, o teu casamento está destruído, o teu marido não presta. Ei, existe um Deus poderoso que realiza o impossível nas nossas vidas. Mas você tem que crer naquilo que Ele te mostrou. Você precisa acreditar na promessa que Ele te deu. Pare de ouvir aquelas pessoas que não acrescentam nada na tua vida. Para de ouvir aquelas pessoas que não conhecem o Deus que você serve. As circunstâncias da vida não podem tirar a sua fé, meu irmão. Amém, Jesus? Não se conforme, não pare.
Levante-se. Faça como esta palavra está dizendo: esforçai-vos. Esforçai-vos. Vença as suas próprias limitações. Eu não sou capaz. A palavra do Senhor diz que nenhuma habilidade nos falta. Eu não posso. Eu não consigo. Vença suas limitações. Vença suas limitações. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ô Gideão, você vai fazer o seguinte, Gideão: vou te levantar, porque eu te vi aí malhando trigo no lagar. E vou te levantar, porque você vai enfrentar um exército poderoso. O Gideão olha aos céus e diz: a minha família é a mais pobre, eu sou o menor. Pare de se limitar. Você é capaz. Há algo dentro de você que é poderoso, chama-se Espírito de Deus. Há algo dentro de mim, dentro de você, que faz com que você alcance coisas maravilhosas. Salmos diz que em Deus nós fazemos proezas. Quando você não pode, Ele te capacita e aí sim você pode. Quando você está fraco, aí é que você é forte. Eu vim aqui essa noite dizer para você que há um Deus poderoso, que faz com que eu e você possamos desfrutar da promessa que Ele tem para nós, da visão que Ele dá para nós, para realizarmos os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas a pessoa minha, a sua, muitas vezes impede isso, porque a nossa visão está limitada. De que grupo você faz parte hoje? Dos 10 que disseram que não é possível, ou apenas dos 2, Josué e Caleb, que disseram assim, verso de número 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente, o quê? Prevaleceremos contra ela. Você precisa prevalecer, irmão. Vai surgir problema? Prevaleça sobre o problema. Você serve a um Deus que te dá os caminhos para você vencer todo e qualquer problema. Você serve um Deus, eu sirvo um Deus que te dá a direção para que você encontre saída para qualquer gigante que se depare diante de você. Josué e Caleb vão dizer assim: não, nós não concordamos com aquilo que aqueles 10 estão falando. Nós não aceitamos aquilo que está sendo declarado por esses 10. Por quê? Porque os nossos olhos enxergam o propósito de Deus para as nossas vidas. Os nossos olhos estão em Deus. Agora aqui eu quero dizer uma coisa para você: os teus olhos precisam estar em Deus. Porque quando eu olho para Ele, eu tenho certeza de milagres. Porque quando eu olho para Ele, eu sei que Ele vive e Ele habita em mim, e Ele fará coisas maravilhosas. Agora, quando eu olho para os problemas se tornarão maiores que eu. Quando eu olho para as circunstâncias vão me derrotar. Quando eu olho para as coisas difíceis dessa vida, tudo se torna difícil para mim. Mas quando eu olho aos céus, quando eu olho para Ele, eu sei que Ele tem promessas para mim. Eu sei que se eu perseverar, eu sei que se a minha visão estiver nele, eu sei que se eu parar de ouvir quem está murmurando ao meu lado, eu sei que se eu não levar em conta as críticas que querem me destruir e olhar só para Ele, eu sei que eu vou andar sobre as águas. Pedro, vem Pedro!
Sai desse barco, Pedro, e vem, Pedro. Aleluia. Tem Pedro aqui que está com medo de sair do barco. Mas nessa noite o Senhor está te chamando. Qual é o projeto que Deus te mostrou e que você está com medo? Qual é a visão que Deus te deu e você está parado? Essa noite o Senhor quer te tirar desse estado de imobilidade. O Senhor quer levantar você desse barco. Ele está dizendo para mim e para você: vem, Pedro. Vem, José. Vem, Maria. Vem, meu irmão. Porque enquanto você estiver olhando para mim, você vai prevalecer andando sobre as águas. Mas se você olhar para o vento contrário, para os gigantes, para a dificuldade, para a palavra maldita que foi lançada sobre os teus sonhos, porque sempre aparece um para lançar uma palavra maldita sobre aquilo que Deus te deu. É impressionante. Mas se você continuar olhando para Ele, você vai andar. Você vai olhar para aquela terra que mana leite e mel, e você vai colocar os seus pés lá, porque Ele tem aquela terra preparada para mim e para você. Amém? Quantos estão entendendo essa palavra? Sabe o que diz Números 14, versículo 8? Números 14, versículo 8, diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós. E aqui está uma das coisas que facilita alcançar a nossa visão acerca da promessa que Deus tem. Agradar a Deus. Agrade a Deus. Agrade a Ele. Não se conforme com as coisas do jeito que estão. Existem pessoas que já estão conformadas. Jesus deu a visão, mas eu não consigo, então eu vou ficar por aqui mesmo. Vou parar. Vou desistir. Aqui está bom. Afinal de contas, quem sou eu? Afinal de contas, é muito difícil chegar naquilo que Deus me mostrou. Quantas pessoas, irmãos, começam um sonho e não terminam? Eu conheço pessoas que começam um curso e não acabam o curso. Aí começa outro e também não acaba aquele outro. Eu conheço pessoas que começam a trabalhar, mas não conseguem se manter 3 dias no serviço. Não é para mim, não é de Deus. Ei, está na hora da gente olhar aos céus, entender a visão e não nos conformar com o que está diante dos nossos olhos. A sua casa pode estar um caos, mas não se conforme. Lá no teu trabalho pode estar difícil, sendo perseguido, as coisas estão difíceis, as portas estão fechadas, mas entenda a vontade de Deus para a tua vida, entenda a visão de Deus para a tua casa. Não se conforme com aquilo que os teus olhos estão vendo. A minha visão precisa estar, Rafael, naquilo que Deus me mostrou, porque o que Ele me mostrou se cumprirá. Amém, Jesus? Não se conforme com as coisas do jeito que estão. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai cumprir as suas promessas. Sempre. Você precisa entender a forma que Deus te leva a cumprir e viver aquilo que Ele tem para você. Logo que nós casamos, eu e minha esposa, nós tivemos um tempo difícil. Passamos fome. Nós saíamos, pastor, para entregar marmita toda quarta-feira na cidade. Entregávamos marmita para os moradores de rua, mas nós mesmos, a gente ficava torcendo para sobrar pelo menos uma para nós. Mas nós tínhamos certeza de que Deus ia nos
ia nos fazer, ia nos conduzir àquilo que Ele tinha para nós. Nós chegávamos 2h da manhã em casa, e tinha época que era um frio, mas um frio. E aí nós chegávamos e a luz estava cortada. Tomávamos aquele banho gelado. Ah, meu irmão, os gigantes estavam lá dentro de casa. Teve domingo que nós tínhamos 10 centavos e nós compramos um pãozinho francês. E compartilhamos esse pão, fizemos a mesa. Eu me lembro como se fosse hoje. Minha esposa preparou a mesa, pôs 2 pratos, pusemos o pão, cortamos no meio. E aí a gente disse assim: graças te damos, Senhor. Porque eu sei que hoje nós estamos comendo este pão, mas um dia o Senhor nos levará a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Irmão, hoje eu comi muito, glória a Deus. Hoje a dona Márcia fez uma macarronada com linguiça calabresa, ai Jesus, oh glória. E depois de sobremesa eu comi marrom glacê, porque eu gosto de marrom glacê. Tem alguém que gosta de marrom glacê? É tão feliz quem come marrom glacê. Oh, glória. Com queijo, então? Principalmente se o queijo vem de Minas. Tem algum mineiro aqui? Tem nenhum? Pastor, né? Por isso que o pastor me presenteou com aquele queijo maravilhoso. Durou 2 dias, pastor. Marrom glacê? Não, dá o queijo, pastor. O marrom glacê eu já tenho. Você está entendendo? Sabe por que as coisas vão acontecer na tua vida? Porque os teus olhos não podem ficar paralisados com a situação que está hoje. Você tem que olhar para o alvo. Você tem que olhar para a promessa. Você tem que olhar para aquilo que Deus vai fazer. Você tem que olhar para a promessa. Um tempo atrás, eu falei assim para minha esposa: puxa, meu sapato furou, está embaixo, está furado. Jesus podia nos dar um sapato, me dar um sapato. Jesus deu o sapato. Aí ela viu, ela falou: eu vou orar também. Poxa, vou orar também. Aí ela orou, ela falou para mim: olha, Jesus, faz tantos meses que eu não tenho nenhum sapato. Irmão, na mesma semana, uma irmã que tinha loja levou lá para ela mais de 22, 23 par de sapatos. Eu falei: meu Deus, o milagre dela foi maior que o meu. Eu falei: Jesus. Ei, eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque você precisa vencer o medo do gigante, o medo do problema. Está difícil? Eu vou para cima, eu não vou parar, eu não vou dar ouvido a você não, eu não vou dar ouvido a você não. Os meus olhos e os meus ouvidos estão nos céus, buscando aquilo que Deus tem para mim. Eu vou olhar para a promessa. Eu vou olhar para aquilo que Deus tem preparado para a minha casa, para a minha empresa, para a minha vida, para os meus estudos, para os meus sonhos, para os meus projetos. Ele sempre cumpre a sua promessa. Abra comigo Josué capítulo 14. Está em Números? Josué capítulo 14. Aleluias. Quantos estão entendendo essa palavra? Josué capítulo 14, versículo de número 6 diz, Josué 14, versículo 6 diz: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, presta atenção aqui agora, tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Versículo 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Ei, entenda algo aqui. A promessa você sente aqui. A visão Deus te dá e você sente aqui.
queima dentro de mim, queima dentro de você aquilo que é de Deus. Eles vão lá espiar a terra, Júnior. E lá, naquele momento, queimava dentro de Josué, dentro de Calebe, a certeza de que aquilo que eles estavam enxergando, daquilo que eles estavam vendo, era algo que Deus ia fazer por eles. O texto continua dizendo assim, versículo de número 8: mas meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Os 10 contrários, os 10 desanimados, os 10 derrotados, os 10 que até são de Deus, mas não confiam na promessa de Deus. Eles voltam dizendo assim: eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Fala para quem está do lado, para você, olha para ele e diz assim: persevera, não para não, continua, porque o que há de vir virá, e não tardará, diz o Senhor. Aleluias, glória a Deus. O verso número 10 diz assim, número 9: então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente esta terra que pisou o teu pé, será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins estão ali, grandes e fortes, cidades há ali, porventura o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. Olha que história, irmão. 45 anos se passaram, e Calebe está dizendo: ó, eu ainda estou forte aqui, eu ainda estou perseverando, o meu coração ainda arde na promessa que Ele tem para mim, eu ainda confio naquilo que Ele me mostrou, e eu estou aqui hoje, e eu sei que Ele vai cumprir a promessa. Ele olha para aquela terra, e ele vê o quê? Ele vê as mesmas coisas que ele viu 45 anos atrás, os gigantes. Presta atenção nisso. 45 anos se passaram, ele olha o quê? As mesmas coisas, os gigantes. Será que ele vai ter que esperar mais 45 anos? Não. Ele vai à luta. Ele vai derrotar aqueles gigantes e vai tomar posse daquilo que Deus deu para ele. Ei, eu quero dizer para você que nessa vida nada é fácil. Você vai ter que lutar, você vai ter que vencer, você vai ter que se levantar, você vai ter que ter uma postura diferente dos outros 10, se você quiser alcançar a visão de Deus. Mas eu tenho uma certeza, de que se você estiver com o Senhor, você chegará muito mais longe do que você imagina, porque os pensamentos que Deus tem de nós são mais altos que os nossos, os caminhos que Deus tem para nós são melhores que os nossos. Aleluias. Josué, Calebe, pode ir, porque o Senhor está à frente de tudo. Os gigantes vão cair, e você vai colocar a planta dos seus pés nessa terra, porque é aquilo que eu prometi a você, Josué e Calebe. Deus tem promessa para mim e para você. Não pare, não desista, persevere, ore, pare de ouvir os negativos. Ai, não, você não vai chegar lá não. Está repreendido.
sai daqui, Satanás. Sai daqui, coisa ruim. O que Deus me prometeu se cumprirá. Amém? Só para a gente terminar, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo de número 8. Aleluias. Romanos capítulo de número 8. Versículo de número 37. Eu gostaria de que você lesse junto comigo. Romanos 8:37. Amém? Vamos juntos? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, Jesus! Jesus! Aleluias! Aleluias! Glória a Deus! Eu quero fazer uma oração com você agora. Talvez o gigante está quase te derrubando. Talvez as circunstâncias do dia a dia estão quase te levando à queda. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui por esta palavra. E Ele diz para mim e para você hoje: volta para a visão. Volta para a promessa. Pare de ouvir os negativos. Ouça apenas a minha voz. Volte a sonhar. Volte a ter planos e projetos. Volte, porque eu sou contigo. Fecha os teus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, é no teu nome, Jesus, que nós oramos nesse momento, e eu apresento a ti, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos aqui, Senhor. E eu peço ao Senhor, ó Pai, abra a visão, Senhor, dos teus filhos, ó Pai. Porque muitos, ó Deus, estão enxergando apenas as dificuldades. O profeta pede para que, em oração, para que os olhos do moço se abram. E quando ele acaba de orar, meu irmão, os olhos do moço começam a enxergar não só os exércitos que estão ao redor, mas ele começa a enxergar os exércitos de Deus. Anjos, carruagens de fogo estavam ali para que eles vencessem. Está lá em 2 Reis, capítulo 6. Talvez os seus olhos não estejam enxergando o cuidado de Deus com você, o agir de Deus com você, mas Ele está com você, e Ele diz para mim e para você hoje: volta para a visão, volta para a promessa, o que eu te mostrei vai acontecer, persevere, lute, não pare. Qual é o teu sonho? Qual é o teu projeto? Por que você parou? Por que você não vai para frente? Por que você não prossiga nessa noite, irmão? Jesus, queima o coração de cada um dos teus filhos, ó Pai, nessa noite. Na unção do Espírito Santo, Senhor, renova as forças, renova o entendimento, Senhor. Ah, Senhor, vem com tua glória sobre nós nessa noite e reaviva aqui sonhos que estavam mortos, ó Pai. Projetos que estavam, Senhor, engavetados, ó Pai. Em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz, Senhor, que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu poder e pela tua graça nessa noite. Nós te adoramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e diz assim: epa, estou vendo alguém diferente. Glória. Amanhã de manhã eu vou voltar os meus projetos em ação. Amanhã de manhã as minhas forças são maiores. Os meus sonhos estarão diante de mim, porque o meu Deus está comigo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pastor Nelson. Glória a Deus.